Salve Maria Imaculada, a causa da nossa alegria, a paz de Cristo Jesus, amados e caríssimos irmãos e irmãs, e o fogo crepitante do Espírito Santo de Deus. Glória ao nosso bom Deus. Já estamos finalizando, agora sim, de fato, de verdade, o nosso estudo do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria Grignion de Montfort, com as meditações que Nossa Senhora foi inspirando em nosso coração, e assim juntos agora já preparados, mais preparados, podemos já então dar início aos exercícios espirituais. Aqueles que ainda não deram, que ainda não elegeram a data da sua total consagração, já podem ir pensando. Aqueles que estão para fazer hoje, 13 de maio, a 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Ave, ave, Ave Maria. Então hoje, nessa data solene, festa em muitas comunidades, solenidade em Portugal, com certeza, muita festa no coração de Jesus e de nossa boa Mãe Santíssima, que descem para vir até nós, para nos fazer o grande convite da conversão, da reparação, a mensagem de Fátima. Então vamos lá continuar o nosso capítulo 8º, finalzinho, apenas algumas práticas que São Luís Maria Grignion de Montfort nos inspira como consagrados a fazer, porém nada é obrigatório, mas ele também quer nos avivar aquele espírito primeiro da Santa Escravidão, que é a devoção profunda ao mistério da encarnação. A devoção ao mistério da encarnação, Nosso Senhor Jesus Cristo, que então desce do céu no seio da Santíssima Virgem, e assim todo o mistério nunca muda, é sempre por ela, é sempre com ela, é sempre nela, é sempre junto com ela que nós recebemos toda e qualquer graça, porque a maior graça é nosso Senhor Jesus Cristo encarnado, vivo, presente, ressuscitado no meio de nós. E também nós queremos deixar a nossa gratidão a todos aqueles que seguiram os nossos vídeos até aqui, que se prepararam mesmo, que se esmeraram de ler o tratado, de fazer as meditações, de acompanhar tudo aquilo que fizemos até agora. Então hoje, com a graça de Deus, vamos finalizar o nosso estudo do tratado. Com a intercessão de São Miguel, toda a corte celeste vem em nosso auxílio nesta hora, os nossos anjos da guarda batalhem em nosso favor. E então, depois vamos continuar apenas com algumas formações para aqueles que ainda não sabem a data da sua consagração, que estão ainda pensando, elegendo. Nós vamos acompanhar cada um até o final, não se preocupem, vamos acompanhar, falar mais um pouco sobre a questão da missa, da organização, como podemos escolher a cadeia, a veste da consagração, enfim, vamos dar algumas dicas a mais, até o final vamos acompanhar cada um. Eu sei que hoje tem o seu Nário, que está fazendo a sua total consagração nessa data de hoje. Ele disse que a comunidade dele pertence à Nossa Senhora de Fátima, então estão todos em festa, e ele, mais um consagrado, vai entrar nesse doce e imaculado coração de nossa boa Mãe do Céu. Amém? Vamos então fazer a nossa oração, entregar esse momento a Nossa Senhora, pedir que o Espírito Santo venha nos iluminar. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Dentro do vosso útero nós nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Bom, então, antes de nós iniciarmos a leitura propriamente dita, eu vou mostrar aqui para vocês, amados e caríssimos irmãos e irmãs, exemplos de cadeia. Eu mostrei no outro vídeo, no vídeo anterior, porém se alguém não prestou muita atenção ou quer ver mais de perto, quer saber melhor, então aqui está uma cadeia de pescoço que eu costumo usar algumas vezes, e a medalha de Nossa Senhora das Graças, vivamente recomendado, uma devoção especialíssima da nossa Santa Igreja Católica, porque Nossa Senhora prometeu de maneira especial derramar graças para aqueles que usam no pescoço, e repetir a jaculatória: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e beijar a Santa Medalha. Então recomendo vivamente, use uma cadeia simples, discreta,
Também temos aqui a cadeia do pulso. Pode ser assim, para que todos possam ver bem. O tipo é cadeia mesmo, como o São Luís fala no tratado, é a parte que nós lemos no vídeo anterior. Um cadeado para quem tiver, então, o desejo de usar como um ato também, sim, simbolizando mesmo a escravidão. E outra medalha da Virgem das Graças, porém menor, para usar junto com o cadeado. Fica a critério de cada um. Atualmente eu não estou utilizando mais minhas cadeias porque eu tenho alergia. Então a alergia voltou mais forte, eu parei de usar. Estou usando então o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, que também é um símbolo de consagração a Nossa Senhora, também é uma insígnia da Virgem, representa também a nossa escravidão. Porém, aqueles que podem usar, usem as cadeias e testemunhem quando perguntarem o que é essa cadeia. Você tem a oportunidade então de dizer: olha, é uma consagração que eu fiz a Nosso Senhor Jesus Cristo pelas mãos de Nossa Senhora, o tratado, apresenta o tratado. Eu falo para vocês, caríssimos irmãos e irmãs, eu já tive a graça de Deus, a oportunidade de testemunhar muitas e muitas pessoas o que era a santa escravidão, apenas por estar usando as cadeias, estar me portando com uma maneira mais modesta, vestindo uma roupa mais modesta. Então as pessoas ficavam curiosas, perguntando, toda igreja que eu ia, os lugares que eu passei, mesmo lugares que não eram da igreja católica, assim, eu digo não outras denominações, mas lugares assim do mundo, né? A gente vai às vezes assim não comprar alguma coisa na padaria, em algum lugar, as pessoas chamam a atenção a maneira das cadeias de serem usadas, as pessoas perguntam: o que é essas cadeias? Você está sempre com essas correntes, significa o quê? Está preso alguém? Tem certas piadinhas, mas isso não deve nos importar, porque nós sabemos o fundamento da escravidão de amor. Nós já conhecemos a importância, a aprovação da igreja, então não há nada que temer, apenas usar mesmo, porque é muito forte quando nós usamos as cadeias, especialmente no pulso, porque nos lembra todo o tempo que nós estamos lá usando as mãos. Então, quando tivermos a tentação de pecar, rapidamente iremos então negar essa tentação. Tá bom? Então vamos lá. São Luís nos anima. Permite-me, meu querido amigo, número 241 do nosso tratado, que eu me una ao Espírito Santo para te dar o mesmo conselho. As suas cadeias são cadeias de salvação. Eclesiástico 6,31. Jesus Cristo, do alto da cruz, deve atrair tudo a si, livre ou à força. Ele atrairá os réprobos com as cadeias de seus pecados, a fim de os acorrentar, como forçados e demônios, a sua ira eterna e a sua justiça vingadora. Mas atrairá particularmente nesses últimos tempos os predestinados com cadeias de caridade. Atrairei tudo a mim, conforme João 12,32. Hei de atraí-los com cadeias e vínculos de caridade. Oséias 11,4. Estes escravos de amor de Jesus Cristo, estes prisioneiros de Jesus Cristo, podem usar as cadeias ao pescoço, nos braços, à cintura ou nos pés. O padre Vicente Carrafá, sétimo geral da Companhia de Jesus, que faleceu em odor de santidade em 1643, trazia uma argola de ferro nos pés como sinal da sua servidão e dizia que lamentava não poder arrastar publicamente as suas cadeias. A Madre Inês de Jesus, de quem já falamos, usava uma corrente de ferro em volta da cintura. Alguns outros usaram-na ao pescoço como penitência pelos colares de pérolas que tinham trazido no mundo. Outros ainda usaram-nas nos braços para se lembrarem nos seus trabalhos manuais de que eram escravos de Jesus Cristo. Então, olha que bênção. Vivamente recomendado o uso das cadeias. As cadeias, de uma forma espiritual mesmo, elas afugentam as tentações diabólicas, porque elas se tornam sacramental da graça de Deus. Como assim? Um sacramental como a água benta, que foi abençoada pelo sacerdote, por um sacerdote. O óleo bento, um sacramental que pode e deve ser usado pelos leigos, como escapulário. Tem uma única bênção, uma bênção própria, escapulário, depois não mais. Que mais? Uma cruz também torna-se um sacramental da graça de Deus, uma cruz para ser usada no pescoço, mesmo uma medalha milagrosa, uma imagem. Então tudo que foi abençoado por um sacerdote, devidamente ordenado pela Santa Igreja Católica, torna-se também, esses tipos de materiais tornam-se sacramentais da graça de Deus. E portanto as cadeias da santa escravidão de amor, elas também se tornam sacramentais da graça de Deus. E por isso que Satanás tem um grande ódio do uso das cadeias. Ele tem ódio, não gosta.
a perturbações, a perseguições, mesmo em relação, muitas vezes, ao clero. Muitos não gostam que os leigos usem, que manifestem de maneira mais aberta a sua devoção, a sua escravidão de amor, mas isso não deve nos inquietar. Não deve nos inquietar, enquanto nós sabemos que estamos fazendo algo que é aprovado pela igreja, que é uma devoção que muitos santos acolheram, nada deve nos fazer temer. Nós ficamos com aquilo que a Santa Igreja aprova e ensina, não com o gosto de um e de outro. Amém? Então vamos lá. O culto especial, o mistério da encarnação. Número 243 do nosso tratado. Quarta prática. Terão especial devoção ao grande mistério da encarnação do Verbo, celebrado no dia 25 de março. É o mistério próprio dessa devoção, visto que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Primeiro, para honrar e imitar a inefável dependência que o Filho de Deus quis ter de Maria para a glória de seu Pai e para a nossa salvação. Essa dependência manifesta-se de uma maneira particular neste mistério, em que Jesus Cristo está cativo e escravo no seio de Maria Santíssima, e onde depende dela em todas as coisas. Segundo, para agradecer a Deus as graças incomparáveis que deu a Maria, e particularmente por a ter escolhido para sua tão digna mãe, escolha que se realizou nesse mistério. Esses são os dois fins principais da escravidão de Jesus Cristo em Maria. Nota, por favor, que eu digo habitualmente escravo de Jesus em Maria. Escravidão de Jesus em Maria pode-se realmente dizer como muitos o fizeram até aqui, escravo de Maria, escravidão de Maria, como aconselhava o padre Tronson, superior geral do seminário de São Sulpício, célebre por sua rara prudência e piedade consumada. Foi assim que aconselhou um sacerdote que o consultou sobre esse assunto. E as razões de tal proceder são as seguintes. Primeira, estamos num século orgulhoso, em que abundam os sábios soberbos, os espíritos fortes e críticos, que acham que criticar nas práticas de piedade mais fundadas e mais sólidas. A fim de não lhes fornecer, sem necessidade, um pretexto de crítica, vale mais dizer escravidão de Jesus Cristo em Maria e dizer-se escravo de Jesus Cristo do que escravo de Maria. Assim denomina-se essa devoção mais de acordo com o seu fim último, que é Jesus Cristo, do que com o caminho e o meio para lá chegar, que é Maria. Apesar disso, podemos, na verdade, usar sem escrúpulos ambas as denominações, como eu mesmo faço. Por exemplo, um homem que vai de Orleans a Tours pelos caminhos de Amboise pode muito bem dizer que vai a Amboise e que vai a Tours, e que é viajante para Amboise e para Tours. No entanto, a diferença é que Amboise é apenas o caminho direto para ir a Tours e que só Tours é o seu fim último e o termo da sua viagem. Segundo, o principal mistério que se celebra e honra nessa devoção é o mistério da encarnação, no qual se pode ver Jesus em Maria, encarnado no seu seio. Por isso vem mais a propósito dizer escravidão de Jesus em Maria, Jesus habitando e reinando em Maria, conforme a bela oração de tantos homens célebres. Ó Jesus, que viveis em Maria, vinde e vivei em vossos servos, no espírito da vossa santidade, na plenitude da vossa força, na perfeição das vossas vias, na verdade das vossas virtudes, na comunhão dos vossos mistérios, dominai sobre toda a potestade inimiga, em vosso espírito para a glória do Pai. Amém. Este modo de falar mostra mais claramente a íntima união que existe entre Jesus e Maria. Estão unidos tão intimamente que um está todo no outro, Jesus todo em Maria e Maria toda em Jesus. Ou antes, ela já não existe, é Jesus que é tudo nela. Seria mais fácil separar do sol a sua luz que Maria de Jesus, pelo que se pode chamar a Nosso Senhor Jesus de Maria e a Santíssima Virgem Maria de Jesus. Ah, coisa linda. O tempo não permite deter-me aqui para explicar as excelências e grandezas deste mistério de Jesus vivendo e reinando em Maria, ou da encarnação do Verbo. Por isso contento-me com dizer em duas palavras que este é o primeiro dos mistérios de Jesus Cristo, o mais oculto, o mais elevado e o menos conhecido. Foi neste mistério que Jesus escolheu todos os eleitos com a colaboração de Maria, escondido no seu seio, que por isso é chamado pelos santos de a sala dos sacramentos divinos. Foi nesse mistério que Jesus operou todos os mistérios que depois se seguiram na sua vida pela aceitação que deles fez. Eis que venho, ó Deus, para fazer a tua vontade, conforme Hebreus 10, 5, 9. Por conseguinte, este mistério é um resumo de todos os outros. Encerra a vontade e a graça de todos. Finalmente é o trono da misericórdia, da liberalidade e da glória de Deus, trono da sua misericórdia para nós, pois só nos podemos aproximar de Jesus por meio de Maria, como também só podemos vê-lo e falar-lhe
por intermédio de Maria. Jesus, que atende sempre a sua querida mãe, concede neste mistério a sua graça e misericórdia aos pobres pecadores. Vamos, pois, com confiança ao trono da graça. O trono da graça é a Santíssima Virgem Maria. Hebreus 4,16. É ainda o trono da sua liberalidade para com Maria, pois enquanto o novo Adão permaneceu neste verdadeiro paraíso terrestre, operou tantas maravilhas escondidas que nem os anjos nem os homens as podem compreender. É por isso que os santos chamam Maria a magnificência de Deus, como se Deus só em Maria fosse magnífico. E também é o trono da sua glória para o Pai Celeste, pois foi em Maria que Jesus Cristo aplacou perfeitamente a seu Pai, irritado com os homens. Foi nela que Jesus reparou cabalmente a glória que o pecado lhe tinha roubado, no sacrifício que fez da sua vontade e de si mesmo. Jesus deu mais glória a Deus do que jamais lhe teriam dado todos os sacrifícios da antiga lei. Enfim, foi em Maria que Jesus deu ao Pai uma glória infinita, que jamais havia recebido do homem. Aleluia. Glória a Deus. Que de tanto, cada vez mais, quando nós vamos lendo o tratado, nós vamos entrando cada vez mais nessa verdadeira devoção. Portanto, recomendo vivamente, caríssimos e amados irmãos e irmãs, sempre releiam o vosso tratado. Não se contente com apenas ter lido para fazer a total consagração. Sempre tenham como seu livro de cabeceira, livro de bolso, como tinha o nosso santo amado Papa João Paulo II. Cada vez mais encontramos um novo mistério, cada vez que lemos o tratado. O Espírito Santo vem abundantemente sobre nós e nos inflama nesse coração imaculado de nossa boa mãe. A grande devoção pela Ave Maria e pelo Rosário. A quinta prática. Terão muita devoção em rezar a Ave Maria ou a saudação angélica. Poucos cristãos, embora esclarecidos, conhecem o valor, o mérito e a excelência dessa oração. Foi preciso que a Santíssima Virgem aparecesse repetidas vezes a grandes santos muito esclarecidos, como São Domingos, São João Capistrano, o bem-aventurado Alano de la Roche, para lhes mostrar o mérito dessa oração. Compuseram grossos volumes sobre as maravilhas da sua eficácia na conversão das almas. Publicaram altamente e pregaram publicamente que, tendo a salvação do mundo começado pela Ave Maria, a salvação de cada alma em particular está ligada a esta oração. Foi esta oração que fez dar à terra seca e estéril o fruto da vida, e é esta mesma oração que, rezada com devoção, deve fazer germinar nas nossas almas a palavra de Deus e fazer brotar o fruto de vida que é Jesus Cristo. Disseram ainda que a Ave Maria é um celeste orvalho que rega a terra, isto é, a alma, para lhe fazer produzir fruto a seu tempo. E a alma que não for regada por esta oração, ou orvalho celeste, não dará fruto, mas apenas sarças e espinhos, não estando longe de ser amaldiçoada. Eis o que a Santíssima Virgem revelou ao bem-aventurado Alano de la Roche, conforme referido no seu livro De Dignitate Rosarii, e depois citado por Cartagena. Fica sabendo, meu filho, e falo saber a todos, que é um sinal provável e próximo de condenação eterna é ter aversão, tibieza e negligência em rezar a saudação angélica que salvou todo o mundo. Palavras tão consoladoras quanto terríveis que dificilmente se acreditariam se não tivéssemos esse santo por garantia, e antes deles São Domingos, e depois muitos outros grandes personagens com a experiência de muitos séculos. Efetivamente, sempre se verificou que os que trazem o sinal da condenação, como todos os hereges, os ímpios, os orgulhosos e os mundanos, odeiam e desprezam a Ave Maria e o terço. Os hereges ainda aprendem a rezar o Pai Nosso, mas não a Ave Maria nem o terço. Têm-lhes horror, prefeririam trazer consigo uma serpente a um terço. E nós, ao contrário, totalmente podemos andar com o nosso Santo Terço, quem sabe ter um terço também de pulso, para divulgar a devoção do Santo Terço, do Santo Rosário, para animar os irmãos e irmãs, especialmente as famílias, os jovens, à devoção do Santo Terço, do Santo Rosário de Nossa Senhora. Os orgulhosos, embora católicos, como têm as mesmas inclinações que seu pai Lúcifer, também desprezam ou votam indiferença à Ave Maria. Consideram o terço como uma devoção para efeminados, própria para ignorantes e analfabetos. Pelo contrário, a experiência tem mostrado que aqueles e aquelas que apresentam grandes sinais de predestinação, amam, saboreiam e rezam com prazer a Ave Maria, e que quanto mais são de Deus, tanto mais gostam dessa oração. Foi o que disse a Santíssima Virgem ao bem-aventurado Alano, depois das palavras que acabo de citar.
Não sei como isso se faz nem porquê, mas não deixa de ser uma realidade. Não tem o melhor segredo para conhecer se uma pessoa é de Deus do que ver se ela gosta de rezar a Ave Maria e o terço. E digo gosta, porque pode acontecer que uma pessoa esteja na impossibilidade natural ou mesmo sobrenatural de a rezar, mas sempre gosta dela e a inspira aos outros. Almas predestinadas, escravas de Jesus em Maria, ficai sabendo que a Ave Maria é a mais bela de todas as orações depois do Pai Nosso. É a saudação mais perfeita que podemos dirigir a Maria, porque é a que o Altíssimo lhe transmitiu por um arcanjo, a fim de lhe ganhar o coração. E foi tão poderosa pelos encantos secretos de que ela está cheia, que Maria consentiu na encarnação do Verbo, apesar da sua profunda humildade. Será também por meio dessa saudação que lhe ganharemos infalivelmente o coração, se a dissermos como convém. A Ave Maria bem rezada, isto é, rezada com atenção, devoção e modesta, segundo os santos, é a adversária que põe o demônio em fuga, e o martelo que o esmaga, é a santificação da alma, a alegria dos anjos, a melodia dos predestinados, o cântico do Novo Testamento, o gozo de Maria e a glória da Santíssima Trindade. A Ave Maria é um orvalho do céu, que torna a alma fecunda, é um beijo puro e amoroso que se dá a Maria. É uma rosa vermelha que se lhe apresenta, uma pérola preciosa que se lhe oferece, é um pouco de ambrosia e de néctar divino que se lhe dá. Todas essas comparações são dos santos. Peço-te insistentemente, pelo amor que te tenho em Jesus e Maria, que não te contentes em rezar a coroinha de Nossa Senhora, mas que rezes o terço, cada dia, o Santo Terço, e mesmo se tiveres tempo, o rosário cotidiano. Se o fizeres, bendirás na hora da morte o dia e o momento em que acreditaste em mim. Depois de teres semeado nas bênçãos de Jesus e Maria, recolherás bênçãos eternas no céu. Glória a Deus, aleluia. Vamos rezar então com toda a devoção a nossa Ave Maria, o nosso beijo carinhoso em nossa Mãe do Céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Magnífica, número 255. Sexta prática, para agradecer a Deus as graças que concedeu à Santíssima Virgem, as almas escolhidas dirão muitas vezes o Magnífica, a exemplo da bem-aventurada Maria de Dores e de vários outros santos. É a única oração e a única composição da Virgem Santíssima, ou antes que Jesus compôs nela, pois ele falava pela sua boca. Este é o maior sacrifício de louvor que Deus recebeu na lei da graça. Por um lado, é o mais humilde e reconhecido, por outro, o mais sublime e elevado de todos os cânticos. Há nele mistérios tão grandes e escondidos que os anjos os ignoram. Gerson, doutor muito piedoso e sábio, gastou uma parte da vida a compor tratados plenos de erudição e piedade sobre os mais difíceis temas, mas foi só depois, no fim da vida, que empreendeu a tremer a explicação do Magnífica, para assim coroar todas as suas obras. Diz-nos num volume em fólio que sobre ele compôs coisas admiráveis do belo e divino cântico. Entre outras coisas, ele diz que a própria Santíssima Virgem o recitava muitas vezes, particularmente depois da Sagrada Comunhão, em ação de graças. Olha que coisa linda! Então, recitar o Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Lucas 1. Vamos lá e vamos decorar o Magnífica. Aqueles que têm oportunidade talvez de rezar a liturgia das horas já sabem de cor o Magnífica. O erudito Benzoni, explicando o Magnífica, conta muitos milagres operados pela sua virtude. Diz que os demônios tremem e põem-se em fuga quando ouvem as palavras. Manifestou o poder do seu braço e confundiu os soberbos nos pensamentos de seus corações. Lucas 1, 51. O desprezo do mundo. Os fiéis servidores de Maria devem desprezar, odiar e fugir muito do mundo corrupto e servir-se das práticas de desprezo do mundo que indicamos na primeira parte. As práticas exteriores dessa devoção que acabo de referir não devem omitir-se por negligência ou desprezo, na proporção em que o estado e a condição de cada um o permitem. Mas, além destas práticas exteriores, há ainda práticas interiores, muito santificantes, para aqueles que o Espírito Santo chama a uma alta perfeição. Consistem, em uma palavra, em fazer todas as ações por Maria, com Maria, em Maria e para Maria, a fim de mais perfeitamente as fazer por Jesus Cristo, com Jesus Cristo, em Jesus e para Jesus.
Vamos lá então entender o que São Luís quer nos ensinar com isso. Fazer tudo por Maria. É necessário fazer todas as ações por meio de Maria, o que equivale a dizer que devemos obedecer em tudo à Santíssima Virgem e conduzir-nos em tudo pelo seu Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Maria são filhos de Maria e, por conseguinte, filhos de Deus, como já mostramos. Aí ele cita o número 29 e 30 do tratado. E entre tantos devotos da Santíssima Virgem, os devotos verdadeiros e fiéis são somente aqueles que se deixam conduzir pelo seu Espírito. Eu disse que o Espírito de Maria era o Espírito de Deus porque ela nunca se conduziu pelo seu próprio Espírito, mas sempre pelo de Deus, o qual dela tomou posse, de tal modo que passou a ser o seu próprio Espírito. É por isso que Santo Ambrósio diz que a alma de Maria esteja em cada um para glorificar o Senhor, que o Espírito de Maria esteja em cada um para se alegrar em Deus. Como é feliz a alma quando, a exemplo de um bom irmão jesuíta chamado Rodrigues e falecido em odor de santidade, é toda governada e possuída pelo Espírito de Maria, que é um espírito suave e forte, zeloso e prudente, humilde e corajoso, puro e fecundo. A fim de que uma alma se deixe conduzir por este Espírito de Maria, é preciso, primeiro, renunciar ao seu próprio espírito e às suas próprias luzes e vontades antes de fazer qualquer coisa. Por exemplo, antes de fazer oração, de celebrar ou assistir à Santa Missa, antes de comungar, porque as trevas do nosso espírito próprio e a malícia da nossa vontade e obras poriam obstáculo ao Santo Espírito de Maria se as seguíssemos, embora nos parecessem boas. Segundo, entregar-se ao Espírito de Maria para ser movida e conduzida do modo que ela quiser. Temos de nos pôr e de nos abandonar nas suas mãos virginais como instrumento nas mãos do artífice, como uma cítara nas mãos de um bom músico. É preciso perder-se e entregar-se a ela como uma pedra que se atira ao mar, o que se faz tão simplesmente no instante por um olhar do espírito, um pequeno movimento da vontade ou verbalmente dizendo, por exemplo, renuncio a mim mesma e dou-me a vós, ó minha querida mãe. E ainda que não se experimente qualquer doçura sensível neste ato de união, ele não deixa de ser verdadeiro, assim como se alguém dissesse o que Deus não permita, dou-me ao demônio. Se o dissesse com sinceridade, embora sem qualquer mudança sensível, não seria menos realmente do demônio. Terceiro, renovar este ato de oferecimento e de união de tempos em tempos, durante a ação ou depois dela. Quanto mais o repetir, tanto mais depressa a alma se santificará e mais depressa chegará à união com Jesus Cristo, pois esta segue-se sempre à união com Maria, visto o Espírito de Maria ser o de Jesus. Fazer tudo com Maria. É necessário fazer todas as ações com Maria. Para isso devemos pôr os olhos nela, em todas as nossas ações, como no modelo acabado de toda virtude e perfeição. É o modelo formado pelo Espírito Santo, numa simples criatura para nós o imitarmos, na medida das nossas limitadas forças. É preciso, portanto, que consideremos em cada ação o modo como Maria fez ou faria se estivesse no nosso lugar. Para isso devemos examinar e meditar as grandes virtudes que ela praticou durante a vida, particularmente, primeiro, a sua fé viva, pela qual acreditou sem hesitar na palavra do anjo, acreditou fiel e constantemente até os pés da cruz no Calvário. Segundo, a sua humildade profunda que a fez esconder-se, calar-se, submeter-se a tudo e pôr-se no último lugar. Terceiro, a sua pureza toda divina que não teve nem jamais terá igual sob o céu. E, enfim, todas as suas demais virtudes, conforme o número 108. Lembremos-nos, torno a repetir, que Maria é a grande e a única forma de Deus. A grande e a única forma de Deus. Própria para formar imagens de Deus facilmente e em pouco tempo. Uma alma que achou deveras esta forma e nela se perdeu, em breve se transformará em Jesus Cristo, que este molde representa ao natural. Fazer tudo em Maria. É necessário fazer todas as ações em Maria. Para bem compreender essa prática, é preciso saber que a Santíssima Virgem é o verdadeiro paraíso terrestre do novo Adão, e que o antigo paraíso não era mais que a sua imagem, pois há neste paraíso terrestre riquezas, belezas, raridades, doçuras inexplicáveis, que o novo Adão, Jesus Cristo, aí deixou. Neste paraíso ele achou as suas delícias durante 9 meses, operou as suas maravilhas e ostentou as suas riquezas com a magnificência de um Deus. Este lugar santo não é composto senão de uma terra virgem e imaculada, da qual foi formado e se alimentou o novo Adão, sem qualquer nódoa ou mancha, pela operação do Espírito Santo que aí habita. É nesse paraíso terrestre que está verdadeiramente a árvore da vida que produziu Jesus Cristo, o fruto da vida, a árvore da ciência do bem e do mal que deu à luz
há o mundo. Há neste lugar divino árvores plantadas pela mão de Deus e regadas com a sua unção divina, que produziram e produzem ainda cada dia frutos de um sabor divino. Há canteiros esmaltados de belas e variadas flores de virtudes, exalando o aroma que perfuma os próprios anjos. Há nele prados verdes de esperança, torres inexpugnáveis de força, casas encantadoras de confiança, etc. A não ser o Espírito Santo, não há quem possa dar a conhecer a verdade escondida sob estas imagens de coisas materiais. Respira-se neste lugar o ar puro e incontaminado de pureza. Nele brilha o dia belo e sem mancha da santa humanidade. Irradia o sol, aprazível e sem sombras da divindade. Arde a fornalha ardente e contínua da caridade, em que todo o ferro que é lançado se abrasa, transformando-se em ouro. Nele há um rio de humildade que brota da terra, e dividindo-se em 4 braços, banha este lugar encantado. São as 4 virtudes cardeais. O Espírito Santo, pela boca dos santos padres, também chama a Santíssima Virgem primeiro a porta oriental, por onde o grande sacerdote Jesus Cristo entra e sai do mundo. Por ela entrou a primeira vez, por ela virá a segunda vez. Segundo, o santuário da divindade, o repouso da Trindade Santíssima, o trono de Deus, a cidade de Deus, o altar de Deus, o templo de Deus, o mundo de Deus. Todos estes diferentes epítetos e louvores são muito verdadeiros, atendendo às diversas maravilhas e graças que o Altíssimo operou em Maria. Ó que riquezas, ó que glória, ó que prazer, ó que felicidade poder entrar e permanecer em Maria, onde o Altíssimo colocou o trono da sua glória suprema. Mas como é difícil a pecadores como nós obter permissão e ter capacidade de luz para entrar neste lugar, pois é tão alto e tão santo que é guardado não por um querubim como o antigo paraíso terrestre, mas pelo próprio Espírito Santo, que se tornou o seu Senhor absoluto. Por isso ele diz a respeito de Maria: tu és um jardim fechado, ó minha irmã e esposa. Tu és um jardim fechado e uma fonte selada, conforme Cânticos 4:12. Maria está fechada e selada. Os miseráveis filhos de Adão e Eva, expulsos do paraíso terrestre, não podem entrar neste lugar, senão por uma graça particular do Espírito Santo, graça que devem merecer. Quando pela fidelidade se obteve esta insigne graça, é preciso permanecer no interior de Maria, todo cheio de beleza. É preciso ficar lá com complacência, descansar em paz, apoiar-se confiadamente, esconder-se com segurança e perder-se sem reservas. O resultado será que neste seio virginal, primeiro, a alma será nutrida pelo leite da sua graça e da sua misericórdia maternal. Segundo, será libertada das suas perturbações, temores e escrúpulos. Terceiro, estará em segurança contra todos os seus inimigos, o demônio, o mundo e o pecado, que nela jamais entraram. Por isso Maria diz: os que em mim operam não pecarão. Isto é, os que em espírito permanecem na Santíssima Virgem não cometerão pecados consideráveis. Quarto, será formada em Jesus Cristo nela, pois o seio de Maria é, como dizem os santos padres, a sala dos sacramentos divinos, onde Jesus Cristo e todos os eleitos foram formados. Fazer tudo para Maria. Devemos finalmente fazer todas as ações para Maria, pois visto que nos entregamos totalmente ao seu serviço, é justo que façamos tudo por ela, como um criado, um servo, um escravo. Não que a tomemos como fim último de nossos serviços, pois só Jesus Cristo o é, mas tomamo-la como um fim próximo, como um meio misterioso e fácil para ir a Ele. Como bons servos e escravos, não devemos ficar ociosos, mas é preciso que, apoiados na sua proteção, empreendamos e realizemos grandes coisas para esta augusta soberana. É preciso defender os seus privilégios quando nos disputam e sustentar a sua glória quando a atacam. É preciso atrair todo mundo, se for possível, ao seu serviço e a esta verdadeira e sólida devoção. É preciso falar, clamar contra os que abusam da sua devoção para ultrajar o seu filho e, ao mesmo tempo, estabelecer essa verdadeira devoção. É preciso pretender apenas como recompensa destes pequenos serviços a honra de pertencer a tão amável princesa, a felicidade de sermos por ela unidos a Jesus, seu Filho, com um laço indissolúvel, no tempo e na eternidade. Glória a Jesus em Maria, glória a Maria em Jesus, glória a Deus só. Amém! Finalizamos nosso tratado aqui, ó. Temos só as notas de rodapé do capítulo 8º. A maioria já são notas repetidas que nós já lemos nos outros capítulos, eu não vou ler. E depois vem o suplemento A, que é o modo de praticar essa devoção na Sagrada Comunhão. Isso então eu farei nos extras
tá? Um vídeo extra para nós, para falarmos da importância da comunhão sacramental, da visita ao Santíssimo Sacramento. Eu vou aproveitar então e será um dos nossos vídeos extras, assim então fechando todos os nossos estudos, toda a nossa formação, todas as nossas partilhas a respeito então da nossa total consagração. Mas aqui já finalizamos então toda a leitura, meditação, estudo do tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Então aqueles que tiverem alguma dúvida, retornem lá, é só acessar a playlist do nosso canal, os Escravos de Maria, os Amigos da Cruz. Está lá a playlist completa, Consagre-te à Santíssima Virgem, todos os vídeos ali, todos os capítulos, as meditações, as formações, antes de todos os temas sobre o que é a consagração, como se consagrar, finalidade da total consagração. Aqueles que tiverem alguma dúvida, continuem então conversando comigo no privado, cada um já está, eu continuo acompanhando cada um. E quem quiser dicas sobre o uso de cadeia, uso do véu, terço, enfim, saia, modéstia, eu vou citar ainda assim sobre esses temas nesses vídeos extras, como eu já havia prometido a vocês, também falar um pouco das aparições marianas, aqueles que ainda quiserem continuar nos acompanhando. Não será mais obrigatório, o obrigatório é toda a formação até o final da leitura do tratado, e também que passem um feedback sobre a Santa Missa, mostrem como foi a sua consagração, provem que se consagraram, colocando ali, partilhando o seu testemunho do seu dia da consagração. Porém, esses vídeos extras eu vou deixando à luz do Espírito Santo em união com Nossa Senhora para o nosso crescimento espiritual e para